Boa noite a todos. É uma grande alegria e em nome da 10ª União Regional Espírita, iniciamos a nossa Jornada Doutrinária 2022-2023. Só aguardar um pouquinho. Ana, você pode conferir se o áudio está ok? O áudio do YouTube? Perfeito. Essa atividade e todas as que vão acontecer nas segundas-feiras dentro da jornada doutrinária, estarão sendo transmitidas pelo YouTube. Como nós ainda não temos o acesso ao canal do YouTube da 10ª União Regional Espírita, nós estamos transmitindo pelo canal Esmiuçando Allan Kardec. Então, quem quiser depois assistir, vai ficar no canal do Esmiuçando. Depois nós baixamos, fazemos o download e fazemos o upload para o canal da 10ª União Regional Espírita. Então, antes de iniciarmos, eu queria convidar o nosso querido André para fazer a nossa prece inicial. Vamos nos unir em pensamento para a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, pelo dom da vida, por ter nos criado espíritos imortais, por ter nos dotado de imensas faculdades, potencialidades, que cabe a nós desenvolvê-las no espaço e no tempo, através dos esforços, dos sacrifícios, do trabalho e, sobretudo, da nossa vontade. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, pela bênção da reencarnação, por nos encontrarmos por hora nessa escola abençoada da vida, o planeta Terra, para crescermos espiritualmente através das experiências de cada dia, através do contato social, da vida de relação. Agradecemos ainda a Deus pelos recursos imensos que Ele deposita em nossas mãos, sejam recursos espirituais, recursos materiais, para que nós possamos aprender a administrá-los e a empregá-los, não somente em nosso proveito, mas em proveito da coletividade. Agradecemos, enfim, pelo dia de hoje, pela grande oportunidade desta noite de darmos início a mais uma edição da Jornada Doutrinária, que com certeza dará para nós, para todos nós, reflexões muito importantes e sempre oportunas, que dizem respeito ao espírito imortal que somos todos nós. Assim, agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, solicitando o auxílio deles, o amparo e a proteção espiritual para todos os encontros desta jornada doutrinária, damos início ao encontro desta noite. Assim seja, Senhor. Muito bem. A jornada doutrinária é uma atividade promovida pela União Regional Espírita, pela 10ª União Regional Espírita, que foi pensada por trabalhadores que gostam de estudar e por questões óbvias e naturais, final do ano, os grupos de estudo geralmente eles dão uma parada, porque
férias de filhos, de netos, os mais jovens, é o momento de estar mais junto com a família, os parentes de fora vêm, né? Então realmente tem uma parada nas atividades de estudos, dos grupos de estudo. E para não ficarmos órfãos, e eu queria aqui fazer um adendo e uma homenagem, nós temos muitos trabalhadores muito valorosos do movimento espírita cascavelense. Pessoas que há décadas dedicam o seu tempo, os seus recursos materiais. Aqui eu tenho a Vânia, a Dona Leonora, seu Antônio, entre tantos outros, né? E há um trabalhador que é alguém que pensou essa atividade, e nós conversávamos, né, Maurici? Para que pudesse ele estar aqui presente para fazer as apresentações dos palestrantes, mas por questões de saúde ele hoje está mais recolhido. E aí ele me contava que já vinha tentando já há algum tempo, e a Ariana, né? A doutora Ariana comprou a ideia e a atividade começou a acontecer, que é o nosso querido Paulo Vanin. Então eu queria deixar aqui o meu em nome da 10ª União Regional Espírita, o nosso preito de gratidão ao nosso querido Paulo Vanin. Somos pessoas, somos humanos, somos imperfeitos, mas aquilo que fazemos, que engrandece, que valoriza o estudo doutrinário da doutrina espírita com qualidade, deve ser aplaudido e exaltado. Então eu deixo aqui o meu em nome da União Regional Espírita. Acredito que o Maurici endossa o nosso preito de homenagem a todos esses trabalhadores que seguraram a haste da bandeira espírita kardeciana com sangue, suor e muitas vezes lágrimas. E entre esses, nesse momento, eu agradeço ao querido Paulo Vanin por ter iniciado, né, essa ideia, e hoje estamos aqui para estudar Allan Kardec. Pensando nisso, quando Maurici nos intimou para juntos, né, pensarmos na jornada desse ano, o tempo era curto, porque a gestão do Maurici começou há poucos meses, e corremos atrás dos amigos para falar sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, fazendo o que Dr. Bezerra de Menezes nos conclamou, nos intimou tantas vezes no final das conferências estaduais espíritas do Paraná e em outros lugares, mas em especial a do Paraná, que Dr. Bezerra sempre se fazia presente ao encerramento, nos intimando todas as conferências: precisamos retornar às bases kardecianas, precisamos retornar às bases kardecianas. Isso quer dizer que nós tínhamos abandonado, ou nos afastado, ou esquecido dessas bases doutrinárias. Então, pensando nisso, e entendendo que o Maurici, o nosso presidente, hoje o nosso palestrante, tanto preza pelo estudo da obra kardeciana, nós optamos por esse ano tratar nessas 5 segundas-feiras alguns princípios fundamentais. Então hoje o Maurici vai falar sobre doutrina espírita, aspectos científicos, filosóficos e morais. Na próxima segunda-feira, o Laudelino Risso, Deus e as leis divinas. É uma ordem desses princípios. No dia 9, o nosso Marcos Padovani vai falar sobre imortalidade do ser espiritual. No dia 16, a Vânia está aqui presente, vai falar sobre mediunidade e a interação com os espíritos. No dia 23, o nosso André está aqui, fez a nossa prece, vai falar sobre benevolência, indulgência e perdão, a caridade em ação. E no dia 30, nós encerramos falando sobre reencarnação e lei de causa e efeito. Esses não são os únicos princípios, os únicos pilares da doutrina espírita, mas são 4 pilares que são, se nós compreendemos esses 4 pilares, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Então, sem demora, sem protelar mais, Maurici. Nosso querido Maurici, calma que tem a formalidade da apresentação. O nosso Maurici tem aqui, vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, esta casa, espírita há 30 anos, coitadinho, participa de diversos grupos presenciais e online de estudo da doutrina espírita e hoje é presidente da 10ª União Regional Espírita. Só que o Maurici é um camarada que ele é pai, ele é esposo,
ele é empresário, e como empresário ele é patrão. Eu tive a oportunidade, você quer conhecer as pessoas? Convivam com as pessoas que convivem com ele fora do movimento. Eu estagiei com uma menina que trabalhava com o Maurici, e ela não sabia. Ele é um bom patrão. Pensando nisso, Maurici é extremamente dedicado aos estudos e à divulgação da obra de Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. E as pessoas que eu conheço assim, elas têm um desejo forte de que nós tenhamos a segurança de sermos espíritas, como o pessoal fala hoje, né, como já espírita raiz, não espírita puritano, mas aquele espírita que entende a ideia básica trazida por Allan Kardec. Foi por isso que nós não é porque ele era o presidente, é porque ele estuda e ele traz essa reflexão que nós o convidamos para esse tema. Princípios fundamentais da doutrina espírita, aspectos científicos, filosóficos, morais. Meu querido Maurici. Caros companheiros, aqui dá para dizer que nós estamos entre amigos, né? Entre irmãos, encarnados, desencarnados, os nossos companheiros internautas, a nossa gratidão pela oportunidade de trabalho, por conduzi-los essa noite em reflexão e por tratarmos de um assunto que nos é muito caro. Quando nós vamos trabalhar a doutrina espírita, nós sempre nos colocamos na posição daqueles que somos os beneficiados, aqueles a quem a doutrina espírita socorreu, auxiliou, informou, esclareceu, consolou. Então imaginemos o tamanho do nosso débito a favor da doutrina dos Espíritos, pois que, analisando as nossas deficiências, né, internas, já sabemos que o resultado definitivamente não seria o mesmo se não tivéssemos abrigados, orientados pela doutrina dos Espíritos. Kardec não ensejou index algum aos Espíritos, muito pelo contrário. Allan Kardec era daqueles que propunha a liberdade de pensamento. Nós vamos encontrar na Revista Espírita várias orientações, então, do codificador, no sentido de o espírita ler não só aquilo que eram as obras fundamentais da doutrina espírita, mas também as obras que criticavam desfavoravelmente a doutrina espírita. Allan Kardec relacionava aqueles que eram os adversários da doutrina espírita à sua época, e não eram poucos, e não eram pessoas desprovidas de inteligência, muito pelo contrário. Eles eram em grau e em número adversários contumazes. Mas nós tínhamos à nossa frente, na nossa modesta opinião, aquele que foi o escolhido por Jesus para conduzir os trabalhos de materializar a doutrina da terceira revelação. E essa obra, ela foi trabalhada, orientada pelos benfeitores espirituais, e a hora que a gente começa, né, a ser informado quem foram essas pessoas que deram a sua contribuição no sentido de trazer a revelação espírita de todas as épocas, ali reunidos os grandes filósofos, ali reunidos os grandes teólogos da humanidade, os precursores, os representantes de todas as igrejas, os filósofos que Allan Kardec evocou, Pascal, Fénelon, São Tomás de Aquino,
entre outros, os próprios discípulos de Jesus, Pedro, Paulo, João Evangelista, todos eles deixando ali materializado o seu pensamento para que nós pudéssemos, nestes séculos e nos vindouros, nos beneficiarmos da doutrina dos Espíritos. Então, meus irmãos, é uma honra poder conduzi-los nessa noite. Nós vamos estar trabalhando aqui um pouco mais de 1 hora. Ainda bem que vocês são treinados, exercitados, bons ouvintes, mas nós, de algum tempo, já fazemos dessa forma as nossas palestras. Nós vamos lá nas obras do próprio punho do Kardec. Faz tempo que a gente faz isso com todo o respeito, com toda a gratidão àqueles que fazem de forma diferente. É que, particularmente, nós nos sentimos muito devedores a esse espírito, que nos momentos difíceis da nossa existência, quando abrimos as páginas das suas obras, nós imediatamente nos reequilibramos, nos retemperamos e damos continuidade à nossa encarnação, por enquanto, provacional. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, e a gente tem também o bom hábito de estudarmos outras obras de outros escritores, fica muito nítido como Kardec escreve bem. Ele consegue aliar profundidade de pensamento com clareza e objetividade nos seus textos. Então você vê um texto profundo, onde conforme você vai conseguindo assimilar a doutrina espírita, o conceito espírita, o princípio espírita, você volta no texto e o texto se desdobrou e o texto dilatou. Não é que o texto mudou, é que as lentes com as quais você está lendo o texto, a tua mente, o teu coração, o teu entendimento, a tua capacidade de compreensão aumentou. E logicamente que o texto, ele te fornece muito mais do que aquela primeira leitura na retaguarda dos anos. É muito comum nós, os espíritas, folhearmos os textos das primeiras letras lá, dos primeiros cursos, e nós não tínhamos a capacidade de interpretação, a capacidade de compreensão que hoje nós temos. E o que nos faz mais felizes é exatamente isso, que os tempos, os anos estão escoando e a gente percebe que somos nós que estamos conseguindo entender um pouco mais da doutrina espírita. E aí muitos de nós, além de nos beneficiarmos, hoje nós já nos emocionamos com o texto. Por isso que quando a gente vai fazer aquela retrospectiva histórica, das bases da criação da doutrina dos espíritos, quando a gente tem acesso à revista espírita, a história materializada ali da doutrina dos espíritos, a gente vai ver a preocupação do educador, do professor Rivail. A gente vai ver ali o quanto esse homem tinha preocupação de se fazer compreendido, entendido. Por isso que o espírito protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele já fazia o alerta, Espírito São Luís, que entre vós, espíritas, haja compreensão, que entre vós, espíritas, haja amor. E aí, a nossa preocupação como evangelizador, a nossa preocupação coordenando grupos de estudo, a nossa preocupação na tarefa de expor a doutrina espírita é sempre essa, se fazer compreendido. E como
nós identificamos no texto kardeciano a forma mais simples e mais prática de se fazer compreendido, e aqui vai, né, a dica àqueles que estão começando a fazerem os exercícios, né, de expor a doutrina espírita, que apresentar a doutrina espírita é uma das obras mais caritativas que a gente tem notícia, né? Tornar conhecida, dar publicidade e ensinar a doutrina espírita. Vai aqui a recomendação desse companheiro que não tem tanto tempo assim, mas que já descobriu que a melhor forma de apresentar a doutrina espírita é na visão de Allan Kardec. Por isso que a gente está falando num tema tão importante, aspectos científicos, filosóficos, e o Enzo teve cuidado aqui de colocar o moral, né? A gente está trazendo basicamente a parte de introdução do Livro dos Espíritos e a parte de conclusão do Livro dos Espíritos de uma forma muito sintética, porque a gente sabia que não ia ter tanto tempo assim. O Espiritismo, então, é essa ciência, falava Kardec, de observação. É uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele vai falar. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Ainda há, nos dias odiernos, muitos espíritas que querem fazer doutrina espírita sem espíritos. Por isso, o trabalho hercúleo da nossa companheira Vânia Maria de Souza, no sentido de tornar público, através do departamento dela, a importância da parte científica da doutrina espírita. Esse processo de relação, esse processo de intercâmbio, essa intimidade que nós devemos buscar, esse exercício ao qual o espírita deve dedicar do seu tempo, da sua vitalidade, colocar como princípio a prática nas relações com os nossos benfeitores espirituais. Não tem como nós desenvolvermos o nosso espírito, o princípio inteligente que há em nós, sem nós não dedicarmos o exercício, a prática, a relação mais íntima, o intercâmbio com os nossos benfeitores. Então, Allan Kardec vai falar exatamente dessa ciência de observação, porque esse foi o método. Há poucos dias atrás, nós estávamos conversando aqui com os companheiros, trazendo a mensagem de Pascal, esse espírito de Skoll, que no século XVII iniciou esse processo de metodologia do processo científico. Então a doutrina espírita não tinha como vir antes, não, meus irmãos. Ela veio no tempo certo, onde as metodologias do processo de ensino estavam já bem desenvolvidas, onde a ciência estava ganhando a sua força e desenvolvendo todos os seus métodos. E dentre todos os métodos científicos, Allan Kardec estabeleceu exatamente o método da observação. Nesse processo de relação, de intercâmbio com o mundo invisível, com os espíritos desencarnados. E diante daquele mar de preconceito, diante de tantas adversidades, admoestações, porque até então era proibido a evocação dos mortos, não esqueçamos disso. Para muitas das tradições, ainda vigente a lei, que não foi derrogada, apesar das assertivas de Jesus nesse sentido, e das próprias orientações de Allan Kardec. Mas para uma parcela muito significativa da sociedade, ainda o impedimento desse processo de relação mais próximo, né? Então esse processo ele vai se estabelecer entre nós e os espíritos. Aí a parte científica, aí a parte prática da doutrina espírita. E aí ele vai falar que como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Essas consequências morais muito bem observadas pelo Enzo. E a gente vai perceber que Allan Kardec tinha essa preocupação de informar. Então ele recomendava
ao adepto, àquele que chegava, e não deve ser diferente nos dias atuais, que nós, os espíritas, apresentássemos àqueles que chegam às sociedades espíritas uma obra muito pouco difundida, muito pouco lida, muito pouco estudada, que com frequência eu faço uso dela, exatamente o que é o Espiritismo. Ali no começo já essa é definição. Diremos, pois, então, que a doutrina espírita, ou o Espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou com os seres do mundo invisível, já na introdução da doutrina espírita. Viu como ele vai rapidamente, ele vai estabelecendo, primeiro, a que ponto da ciência nós estamos vinculados e qual que é o objeto de estudo. Então ele identifica a ciência é essa, não estamos estudando nenhuma ciência, como veremos agora, daqui a pouco, que trata das coisas materiais. O que objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito, e é aí que a gente tem que manter o foco. Ele vai fazer todas as observações, ele vai fazer todas as recomendações. Então, é esse início, quando você fala em princípio, é exatamente nesse processo de iniciação, né, pela qual, né, o neófito ele deve passar. Muitas das pessoas demoram-se muito nesse processo de busca, de iniciação no contato com os espíritos. Nós, os espíritas, deveríamos estar muito atentos, porque a proposta de Kardec à época vale muito, né, para os dias atuais. Eu falava para a nossa companheira Vânia que eu tive o privilégio de ser iniciado nessa casa espírita, né? A gente chega aqui, não é segredo para ninguém que a maioria de nós chegamos obsediados, né? Comigo não foi diferente, e a gente tem todo o carinho dos irmãos, a compreensão, a tolerância dos irmãos, a paciência dos irmãos, e aí eles vão, né, ensejando as oportunidades que tanto carecemos. E esta casa aqui, desde quando aqui cheguei até os dias atuais, ela contribuiu muito para que fossem iniciados os grupos mediúnicos. É um celeiro de médiuns, a Sociedade Espírita Amor e Caridade. Muitos deles nem se encontram mais aqui no município de Cascavel. Estão espalhados pelo Brasil inteiro, mas receberam os primeiros alfabetos da doutrina dos espíritos aqui na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Então eu já falei para a Vânia, eu ouso dizer que a Sociedade Espírita Amor e Caridade, ela tem esse compromisso com os benfeitores que nos auxiliam a divulgar a doutrina dos espíritos no processo de formação dos médiuns. Tanto é que a Vânia já está querendo pegar, né, os nossos voluntários aqui para auxiliar. Cada departamento vai ter a sua equipe, eles têm a liberdade total para montarem as suas equipes, criarem as suas estratégias, e a Vânia sabiamente já escolheu alguns dos companheiros dessa Sociedade Espírita aqui para desenvolver o trabalho que cabe a ela fazendo a 10ª União Regional Espírita. E aí, como especialidade, então, vai falar Allan Kardec, o Livro dos Espíritos vai conter a doutrina espírita, toda ela. E aí vai ter, obviamente, as obras complementares, né, ao Livro dos Espíritos. E a gente sabe que obras são essas, e que cada uma dessas obras, elas têm um fim muito específico. E elas realmente complementam cada parte do Livro dos Espíritos, né? Vai ser assim no Livro dos Médiuns, vai ser assim no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser assim no Céu e o Inferno, e foi assim na Gênese, cada um complementando, né, aquilo que está contido na doutrina espírita. Então, de forma genérica, ela contém, como especialidade, ela contém a doutrina espírita. E aí ele vai dizer que, como generalidade, a doutrina espírita prende-se a um ramo do conhecimento humano, que é exatamente as doutrinas espiritualistas. E Kardec vai dizer, uma de cujas fases apresenta. Essa razão, então, porque traz no cabeçalho de seu título a palavra filosofia espiritualista.
né? Ora, o que é, senão a filosofia, senão o amor pelo saber, né? Um filósofo, ele ama o conhecimento, né? E a coisa que mais nós promovemos nas criaturas e procuramos deixar bem materializado isso, tenha amor pelo conhecimento. Não é uma simples curiosidade, não. Amor pelo conhecimento. Porque é o conhecimento que realmente vai resgatar o nosso espírito da materialidade. O aprendizado. É dessa forma. Então, se você for ali no dicionário, vai ter também essa questão da filosofia, a investigação das causas e dos efeitos. E Kardec fez isso de uma forma, ele era um filósofo nato. Aliás, deveria constar, né, como um expoente da filosofia mundial, pela forma, porque a maioria dos filósofos, eles pararam em determinado momento. Onde eles pararam, Allan Kardec avançou. Desfraudou o mundo do invisível. Uma tarefa de gigante. Você trazer da forma como ele trouxe, revelar para a humanidade o mundo dos espíritos, como ele fez, com os recursos que ele tinha à sua época. Na minha modesta opinião e na opinião de muitos, é uma tarefa mais grandiosa ainda que aquela que foi desenvolvida pelos cientistas materialistas, que desvendaram microcosmos, que desvendaram macrocosmos. Allan Kardec desvendou, revelou, materializou de uma forma incontestável a imortalidade da alma, que vai ser objeto de estudo para os nossos irmãos. A imortalidade da alma como jamais pensada, como jamais vista, e de uma forma tão convincente, que leva o adepto da doutrina espírita, independente da cultura que ele tenha, do título acadêmico que ele tenha, a uma convicção de que ele é um ser imortal. E a hora que nós adquirirmos essa virtude da convicção a respeito dos princípios espíritas, é outro nosso comportamento. É outro comportamento. É outro nosso desempenho. É outro nosso comprometimento. O convicto, ele pensa diferente. E mais que isso, ele age diferente. Diferente daquele que titubeia, que duvida, que falta sustentabilidade à sua fé. Ele não deserta, ele permanece, ele persevera. E não são os mais inteligentes, né, Sérgio? Quantos nós tivemos aqui, pessoas extremamente inteligentes, cultas, instruídas, mas que não suportaram a hora que eles tiveram que fazer a grande viagem interna que a doutrina espírita propõe. A hora que eles olharam, eles não conseguiram, né? Então, a doutrina espírita, nós já vamos ver, é para homens de coragem. Então, a gente vai perceber ali na introdução que Kardec pega as outras ciências. Ele vai falar de outros conhecimentos que à época não eram tão rudimentares assim, que já haviam se desenvolvido. Ele vai falar dos fenômenos da eletricidade, ele vai falar da química, e ele vai dizer que esses fenômenos também eles estão sob determinadas condições. Há uma subordinação à manifestação do fenômeno. Então ele pega a doutrina materialista e faz um link com a doutrina espírita, porque afinal de contas ele está apresentando a doutrina espírita como ciência. Tudo isso da parte introdutória. Aí ele vai perguntar: será lícito negá-los porque não se produzem fora de determinadas condições? Então, o grande trabalho da Vânia vai ser exatamente isso. Olha, os melhores resultados
para que nós possamos atingir uma qualidade superlativa nas nossas reuniões, há que se ter determinadas condições especiais. Não só daqueles que são os médiuns, mas também da questão do ambiente. E aí é toda uma ciência, que Kardec vai trabalhar muito bem o capítulo dos fluidos em a gênese, que Kardec vai trabalhar muito bem no livro dos médiuns, mas que nós não vamos tratar aqui. Mas ele está falando aqui a subordinação que deve ter o espírita. Percebe, meus irmãos? A subordinação não é do jeito que eu quero. Não, nós estamos trabalhando com as forças inteligentes da criação. Eles não se submetem. Eu tenho, enquanto neófito, me colocar numa condição que eu possa alcançar o meu objetivo. E aí, todo o livro dos médiuns, para que a gente consiga colocar em prática, então, uma boa qualidade de reunião mediúnica. Por isso que ele está falando aqui em subordinação. Ora, se nem a eletricidade, nem a química, nem a física, nem a botânica, nenhuma ciência material, ela acontece fora dessas leis determinadas por Deus, imagina nós evocarmos ou a comunicação espontânea dos nossos amigos espirituais. Há que se ter pré-requisitos para que se estabeleça a comunicação. Que é, pois, então, de surpreendente em que o fenômeno ele está falando aqui das mesas girantes, tá? Do movimento dos objetos pelo fluido humano. Olha onde ele chegou. Era motivo de entretenimento, as coisas estavam acontecendo nos saraus franceses. Já de há muito tempo migrou da América do Norte para a Europa. Ninguém teve esse alcance aqui. Por isso que ele era chamado de mestre. Por isso que eu me vinculo a Allan Kardec. Olha, eu tenho pouco tempo, na realidade eu perdi muito tempo. Então eu tenho pouco tempo. Com o pouco tempo que eu tenho, eu quero aprender com o melhor dos mestres, né? Então, essa forma como Kardec trabalha as coisas é muito simples e ele vai ao objetivo, né? Então, ele está falando aqui do fenômeno dos objetos pelo fluido humano, também se acha sujeito a determinadas condições e deixa de produzir quando o observador, colocando-se no ponto de vista do observador, pretendo fazê-lo seguir a marcha caprichosa que lhe impõe. Ou seja, eu chego na casa espírita e eu quero fazer a doutrina espírita do meu jeito. Não funciona. Não interessa quem que você é, o título que você tem, a relevância em matéria de doutrina espírita, você entra na qualidade de aprendiz. Há que se ter humildade, há uma hierarquia, há que se ter pré-requisitos comportamentais, mentais, para que o fenômeno se estabeleça. Então, Allan Kardec, já na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai apresentar a doutrina espírita no seu aspecto científico para que ela obtenha êxito no processo. Ele está falando aqui das manifestações, que no primeiro momento a mesa levantava, virava, e todos nós aqui, acredito que saibamos como é que a coisa começou e como foram extraídas as maiores verdades filosóficas dessas batidas de canto de mesa, de pé de mesa, respondendo a perguntas. E depois a apresentação da cesta, e depois da cesta a mão do médium. Mas em nenhum momento as condições necessárias se fizeram indispensáveis. Seja na perna da mesa, seja na cesta, ou seja na mão do médium, as reuniões tinham sempre as mesmas características para que fossem reuniões instrutivas. Ele vai dividir até lá as reuniões, né? Então, esse observador, ele tem que se colocar de forma à sujeição dos orientadores, né? E aí ele vai falar uma palavrinha aqui, e eu acho fantástico isso no Kardec, né? Nós estamos falando aqui de um fato novo, e ele vai falar assim: para fatos novos pode
e deve haver novas leis. Era um fato novo. Para fato novo, pode e deve haver novas leis. Ele pergunta e ele mesmo responde. Então, é essas leis que não tem nada a ver com a matéria que nós estamos hoje trabalhando a parte científica da doutrina espírita. Ali, ele vai lá no item 6, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Só isso aqui é um mar de conhecimento. Só isso aqui é um mar de conhecimento. A influência que os espíritos exercem nas nossas vidas. Quantos são as vítimas, bem entre aspas aqui, de obsessão, que não sabem, desconhecem quem são os seus algozes? Nós sabemos, né? Quantos chegam aqui, né? As nossas casas espíritas, depois de percorrerem todas as clínicas e consultórios que os seus dinheiros puderam, serviços que eles puderam comprar, e não encontraram as respostas das suas dores, da sua opressão, da sua angústia, do seu desespero. Por que ele está vivendo aquela situação? Então, Allan Kardec, ele vai sempre ao ponto, né? Atuam os espíritos sobre a matéria. Ele vai falar como que os espíritos atuam sobre a matéria. Um capítulo enorme da segunda parte do livro, o maior capítulo que tem. A ação dos... Aí ele vai trabalhar todas as formas que os espíritos se manifestam. O espírito no mundo espiritual, o espírito encarnado, o espírito encarnando, o espírito desencarnando. Ele vai trabalhar o espírito aqui influenciando lá, lá influenciando aqui, todas as formas possíveis e imagináveis. E aí a importância do espírito ter consciência disso. Às vezes a gente acha que a nossa reunião mediúnica está fraquinha, né, tia? Tem 6 pessoas. Ah, se os nossos olhos vissem. De há muito tempo já nós não nos importamos mais com a quantidade de pessoas encarnadas que se encontram quando usamos a tribuna espírita, mas de há muito tempo, porque nós sabemos que no mundo dos espíritos a dimensão disso aqui é sem limites. Os bilhões de almas necessitadas desses fluidos que nós, os encarnados, através dessas reuniões aqui, ensejamos a possibilidade de serem criados. Essa é a força moral da doutrina espírita. Essa comunhão de pensamentos, comunhão de sentimentos que Allan Kardec recomendou aos seus adeptos. Nós, conscientes disso, olha a força que tem as nossas reuniões. Jamais nos preocupamos com os números dos encarnados, mas muito preocupados sim. E nessa convocação que fizemos aos nossos companheiros de ideal, né, sempre a preocupação, gente, vamos levar Kardec às pessoas. Nunca foi o mundo tão necessitado dessas informações trazidas por Allan Kardec, coordenadas por Jesus. Olha o trabalho que o mundo dos espíritos teve para reunir essa pleia dos espíritos. Temos noção onde estavam esses espíritos para retornarem e deixarem esses ensinamentos que nos conduzirão? Oxalá tenhamos o mérito, né, de nas próximas encarnações estarmos novamente vinculados à doutrina dos espíritos, que essa seja a nossa prova, né? Que essa seja a doutrina dos espíritos, a nossa grande paixão. Nós que já fomos apaixonados por tantas coisas, nós que já tivemos tantos ídolos, né? Nós que já tivemos tantos mentores atrás, nós que já trabalhamos por tantos interesses outros que não são esses os propostos pela doutrina espírita, nós que finalmente estamos aprendendo, né? Estamos ali mergulhando
nas águas benéficas, e às vezes vamos às lágrimas, né? Quando estamos nas nossas reuniões mediúnicas, quando estamos dando o passe em alguém, evangelizando alguém, falando para alguém, né? Então, é a doutrina espírita que ela saiu já da nossa cabeça, já está tomando conta do nosso coração. A gente não faz mais do jeito que a gente fazia, de uma forma mecânica. Não, a gente se entrega à tarefa, vai até o sacrifício às vezes, né? Não interessa se está doendo, se não está doendo, você vai lá e finca umas agulhas aqui na orelha, aqui, ó, eu preciso estar 8 horas da noite lá, que eu tenho um compromisso. Você dá conta? Senão eu vou tomar Não, pode deixar vir aqui que eu vou dar conta. Aqui estamos nós, aqui, trabalhando a favor da doutrina espírita, esperando 0 de retorno, desinteressadamente. Então, é essa as informações que Kardec vai nos trazer, que constitui exatamente, e vai falar a ele, olha o que ele fala aqui, uma das potências da natureza. Potência da natureza. A gente acha que a potência é país tal, é fulano de tal. Uma das potências da natureza. E aí ele vem falar do trabalho que os espíritos fazem nas profundezas da terra, nos ares, nos mares, nas montanhas. A gente não tem nem ideia o que é isso. E ele classifica como potência da natureza. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós tivermos a consciência que essas potências estão na nossa retaguarda, muitas vezes nos sustentando, quando nós estivermos nessa condição de trabalho aqui, obedecendo, subordinados dessa forma, preocupados com essas coisas, eles dão a força que nós não temos. Eles falam através das nossas bocas. Eles iluminam as nossas mentes. Eles fazem coisas que nós nem podemos imaginar. Mas para isso, havemos que calçar as sandálias da humildade e sabermos que nada do que fizemos na atividade da Casa Espírita é para nós, a nosso favor, porque nós já sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele é soberanamente bom, e tudo aquilo que nós esperamos receber virá ao cêntuplo, sem nós requerermos absolutamente nada. Então é dessa forma aqui que ele vai falar da causa eficiente dessa multidão de fenômenos que não foram explicados ou que foram mal explicados e que não encontram explicações racional senão no Espiritismo. Eu vou repetir, não encontram explicação racional senão no Espiritismo. E aí estão os doutos, os iluminados, tentando entender o que desde o século XIX já foi trazido como verdade para a Terra. Eles não entendem a influência dos espíritos, o poder dos espíritos. Eles jogam isso no campo mitológico, no campo do sobrenatural, no campo do metafísico. Kardec derruba todos esses preconceitos, conforme a gente vai ver aqui, e apresenta a doutrina dos espíritos. Então ele vai falar a ciência, estamos falando de ciência, filosofia e moral espírita. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, e aí ele já vai deixar o recado. Ele está falando aqui de ciência propriamente dita, ele não está falando de doutrina espírita, tá? Ele está falando de ciência, ele faz uma separação. E nós temos que ler, porque a gente, quando vai estudar o livro dos Espíritos, muitas vezes a gente começa na questão número 1, né? Muitos cometem esse equívoco. Ou não valorizam a introdução. A gente não lê essas coisas aqui e acaba tendo dificuldade depois na prática espírita. Ele vai asseverar, e olha o cuidado que nós temos que ter.
a ciência propriamente dita é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ele afirma categoricamente. Mais ainda, ele fala, a ciência propriamente dita não tem que se ocupar com isso. Qualquer que seja o seu julgamento, favorável, desfavorável, crítico ou não. Não. Nenhum peso poderá ter. Allan Kardec, item 7, introdução, que a gente tem que prestar atenção, porque muitas das vezes a pessoa coloca um doutor ali na frente e aí a gente cai, né? Doutrinas materialistas. Nós estamos estudando aqui doutrina espírita. O objeto de estudo é outro, o método é outro, e a gente tem que ter consciência disso para não misturar as coisas. Ele continua, e aí a importância, por isso que a gente está sempre aqui, eu estou muito feliz, 4 dos nossos diretores estão lá, da área de estudo, os 4 estão lá. Porque o estudo é o eixo central da doutrina espírita. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui é o educandário das almas. O objetivo principal de uma doutrina espírita é conhecer a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita. Aí você vai trabalhar a infância, você vai trabalhar a juventude, você vai trabalhar a família, está aqui a Sorimar, você vai trabalhar todos os departamentos que uma casa espírita, mas todos os departamentos linkados com a área de estudos. Companheiro de ideal espírita, o maior patrimônio que a doutrina espírita oferece a todos nós são os princípios espíritas. A hora que nós compreendermos isso, focarmos nisso, é isso que deve ser o nosso compromisso. Então ele vai falar, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, essa doutrina que nos lança de súbito numa ordem tão nova, tão grande, só pode ter efeito com utilidade, aí ele vai definir que tipo de homem que ele quer. Que tipo de homem que ele quer? Vamos lá no livro dos médiuns. Vamos lá ler o capítulo das sociedades. Vamos ver como é que era. Para ser admitido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A gente tem que fazer essa leitura. Nós estamos trabalhando aqui com lideranças espíritas. Todo mundo que eu conheço aqui é comprometido com a doutrina espírita até a raiz do cabelo. Então aqui a gente não precisa ficar com um dedinho, né? Vamos ler do capítulo das sociedades. Vamos ler quais eram os pré-requisitos. Não é só o que está aqui, não. Ele deixou registrado lá no livro dos médiuns também. Para trazer para dentro da sociedade, há que se ter isso aqui, no presidente. Sério, perseverante, livre de prevenção, animado de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Sabe quando que a gente vai encontrar isso aqui, gente? Isso aqui é raro. Isso aqui é raro. Eu participo de outras entidades de conhecimento humano. Isso aqui é raro você encontrar no Rotary, isso aqui é raro você encontrar no LAI, isso aqui é raro você encontrar na maçonaria, mas essa é a proposta espírita para a redenção das nossas almas. Seriedade, perseverança, a gente tem que se libertar de todos os preconceitos, todas as prevenções, a gente tem que estar animado de um firme propósito e com o objetivo muito claro de chegar a um resultado. Há que se ter um resultado. Lógico que no começo da caminhada a gente não tem essa capacidade toda. A gente que está começando não tem. Mas aqueles que estão à frente do movimento espírita hão de ter. Correto, André? Olha, se você não perseverar muito,
se você não tiver bastante disciplina, se a tua força de vontade não for muito grande, se você não tiver realmente muita perseverança nessa longa caminhada, na busca do conhecimento espírita, os resultados que nós, as pessoas que têm um comportamento diferente desse aqui, possam alcançar, ele é diminuto, ele fica prejudicado porque o resultado é vago. A obrigação, né, Vânia, é nossa. Os mais antigos, puxa, olha o que a gente está falando aí, Celso, né? Os mais antigos, daqui a pouco mais vão fazer o nosso passamento, da nossa boca, há que ter saído essas coisas. Olha, doutrina espírita é para gente séria. Não é que você não seja sério, a gente nem conhece as pessoas, mas é para gente séria. E a gente sabe disso, né? Quantas são as pessoas que desertaram? Muitos. Companheiros valorosos não conseguiram, não tiveram disciplina suficiente, força suficiente. Que às vezes a gente chega, né? Em cada situação, no meio do caminho, a gente fica em cada situação. Nós não estamos imunes, nós não estamos isentos, nós não somos seres privilegiados da criação, nós sabemos o que temos dentro dos nossos corações e sabemos as dificuldades que enfrentamos. Quando eles não podem pegar a gente, eles pegam o nosso cônjuge, quando não pode pegar o cônjuge, pega o sócio, quando não pode pegar o sócio, pega o filho, pega a filha e vão pegando. E quando não pega um bando inteiro, você fica sozinho lá, recebendo pancada de todo mundo. É ou não é assim? É ou não é? Estou falando alguma coisa que não é? Por que as pessoas desistem? Nossa, eu entrei lá, de repente a minha vida virou um inferno. Não, não é assim não, filho. Você recebeu os testes, reprovou o teste. Você foi reprovado no teste. O problema não é da doutrina espírita, muito pelo contrário. Quando a gente vai enfrentar a tarefa, né, dona Vânia? Nos falta força? Nos falta coragem? Não. Quando você ajoelha, quando você põe o joelho no chão lá, quando você resiste à tentação, viu? Vem força. O problema é que você tem que se colocar nessa condição. Quem deseja tornar-se versado numa ciência, tem que estudar ela metodicamente. Nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando, vou repetir aqui, da ciência do infinito, não é de matemática, de física, de química, de botânica, não. Estamos falando de ciência do infinito. Né, tia? A gente vai morrer e vai aprender um pouco da doutrina espírita. Se a gente se esforçar muito, senão é quase nada. Essa que é a realidade. Mas esse pouco que vem ao nosso encontro nos dá condições de trabalharmos bem diferente aqui na Terra. E aí ele vai dizer essa metodologia, então ele vai apresentar lá como é que é. Né? Ele vai dizer como é que é. E tem pessoas que nunca leram Céu e Inferno. Tem pessoas que nunca leram a Gênese. Tem pessoas que nunca leram o Livro dos Médiuns. A gente tem que falar para essas pessoas, olha, não vai dar. A gente tem que ser honesto e falar para elas. Não interessa quanto tempo você vai levar. Ainda mais agora, né, gente? Está aqui, ó. Né? Você coloca no ouvidinho aqui, vai correr, vai viajar e vai ouvir. Vai. Então ele está falando do começo, acompanhando o encadeamento, desenvolvimento da ideia. Ele vai apresentar o roteirinho todo lá. E a gente tem o resto da vida para fazer isso e as próximas encarnações. Aí ele vai dar os argumentos irrefutáveis de Allan Kardec. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre. A hora que eu li isso aqui, será que eu levo, né? Que deve ter um médico lá, né? Anos são precisos para formar um médico medíocre. E 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um cientista. Ele dá o recado, viu? É depois de muito tempo. A humildade, sabe, André, que a gente tem que ter. Tem que ter, não interessa, 30 anos é muito pouco. É uma parte, está faltando mais 2 partes ainda. Né? É uma parte, está faltando mais 2 partes ainda.
como compreender-se em algumas horas a adquirir a ciência do infinito? Então a gente tem que falar isso para as pessoas, né, Celso? Olha, nosso mestre falou que é assim, né? Ninguém, pois, se iluda. Ele está falando aqui de ilusão. E quantos são os espíritas, né, que desencarnam em situações precárias, porque ficaram 30 anos na casa espírita e não leram a introdução do livro dos Espíritos? A gente acha que algumas coisas que a gente faz nos habilitam a esse passamento de uma forma. Vamos ser mais realistas, né? A proposta kardeciana é uma proposta bem lúcida. Ele está falando aqui que não cabe ilusão. Não, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Aí ele vai falar, interessa todas as questões da metafísica e de ordem social, e todo mundo que se abre diante de nós. Aí ele vai concluir, será de admirar que para efetuá-lo demanda tempo, muito tempo, mesmo. Porque quem estuda a doutrina espírita está lá fazendo a terapia, né? Vira um psicólogo depois, um terapeuta, vira um sociólogo. A gente vira tanta coisa, né? Depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, porque ela toca em pontos tão sensíveis, né? A gente começa a tomar consciência das leis que a doutrina espírita nos revela, aí as pessoas chegam com as suas problemáticas, aí você começa a fazer os links, e aí você vê o quanto de importante é a doutrina espírita, a ciência espírita, aquela que compreende duas partes, experimental, uma, que é relativa às manifestações em geral, filosófica, outra, relativa às manifestações inteligentes. São dois tipos de manifestação. Está ali, item 12, na introdução do Livro dos Espíritos, né? Eu achei essa filosófica, relativa às manifestações inteligentes. A inteligência é exatamente essa coisa de você, dentre as opções, você escolher a melhor, né? Isso é que caracteriza o ser inteligente. Você tem várias opções, você vai lá e escolhe a melhor. Eu tenho vários autores, eu vou lá, pego o melhor. Nessa área aqui, quem que pode? Eu vou lá, Vânia, qual que é? Esse aqui, vai lá e pega o autor. Mas você já tem a base de Kardec. Tem a base? Tem, então vai lá e pega o outro. Ajuda um monte. Agora, sem base, não dá. Todo mundo falando a mesma coisa. Vai falar com o Divaldo a mesma coisa, gente, Kardec. Vai falar com o Raul, Kardec. Todos os nossos professores, não é assim? Todos eles. E falam de Kardec com o maior respeito. Alguns deles vão às lágrimas falando de Kardec. Agora a gente aqui fica falando de Kardec como se estivesse falando. Eles, os beneficiários da doutrina espírita, da ciência espírita, eles falam de Kardec e choram. Nós não. Alguma coisa está errada. E não é com eles. Alguma coisa está errada conosco. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, extensos, profundos para serem adquiridos. Olha o que ele coloca aqui, Sorimar, de qualquer modo. Não é de qualquer jeito. Quando o Enzo falou aqui, a gente estava estudando, gente, é terrível. A gente estudando, por favor, se tiver alguém que fez esse comportamento, não releva, tá? Mas eu vou ter que falar. Me perdoe, a ideia não é ofender ninguém, não. Mas a pessoa estava deitada estudando doutrina espírita. Porque era virtual, né? Aí você via a pessoa deitada. Deitada. Não é de qualquer modo. Às vezes a gente só vai aprender, não é nem deitado, tá? Não é nem de pé, às vezes a gente só vai aprender de joelho, né, César? Às vezes só de joelho. Por isso, quando ele fala que é para gente séria,
o estudo é profundo, o estudo é extenso, não é de qualquer modo, viu? Não. Se nós nos comportarmos assim, viu? Não funciona, né? Ele repete que tem que ser sério, ele repete que tem que ser perseverante. Olha o que ele fala aqui: feito no silêncio, feito no recolhimento. O que o Raul falava para nós, Vânia? Exercitar a insônia, não é? Exercitar a insônia. Quando todo mundo vai dormir, você vai estudar a doutrina espírita. Ele, então, já vem lá atrás, né? Não sabia dessa aí, eu recebi a mensagem dele, então a gente está... Exercitar a insônia. Funciona, tá? Funciona. Porque assim, só dentro dessa condição, se pode observar um número infinito de fatos, um número infinito de nuances que passam despercebidas ao observador superficial. E é só assim que a gente vai conseguir firmar a opinião. Essa postura diante do sagrado, a maçonaria ensina a gente muito nisso. Postura, retidão, recolhimento. Postura. Os espíritos superiores, eles estão à disposição de um adepto sincero. Quando esse trabalhador aparecer, ele vai ter uma nuvem de testemunhas a influenciar. E se ele soubesse comportar como se comportam os grandes, que são humildes, que reconhecem as suas falhas, que todos os créditos eles endereçam delicadamente a Jesus, todos os trabalhadores sinceros do Cristo, eles procuram ser discretos. A gente vê isso em todos eles. Aqueles que realmente, não é o aplauso, tudo bem se fizer, mas você vê o cara lá, ele está recolhidinho. Quantas vezes eu vi o Divaldo quietinho antes da palestra? Raul, mesma coisa. Aí eu deixei de cumprimentar o Raul quando eu fui apertar a mão dele uma vez, a mão dele estava gelada. E ele estava suado. E o cara já era o Raul. É ou não é? A seriedade. Não é medo. Nada a ver. A seriedade, ele ali, sabe? E nós com os nossos maus modos, deixa para cumprimentar o médium depois do trabalho, deixa ele se recolher, deixa ele ficar quietinho no cantinho dele. Não que ele precise disso, mas é a nossa forma de ver a coisa, entendeu? Nossa forma de ver a coisa. O pessoal fala que eu chego 5 minutos antes aqui, de tarde eu já estou recolhido, vou tomar o meu banho pensando em tudo que eu vou encontrar. Quando eu venho para cá, eu venho sintonizado. A hora que eu chego aqui, eu já estou pronto. Depois, não sei se vocês já observaram, eu sou o último que sai, sempre. Quando tiver gente aqui conversando, eu fico. Mas depois, antes, não. Para não me distrair. Porque a gente é tarefeiro, a gente não é esses caras missionários, a gente é tarefeiro. A gente tem que ter isso aqui. Para você chegar lá nas coisas profundas, que os incautos não veem, você tem que se colocar nesse posicionamento para atingir a ciência espírita, para perceber que eles falam aqui nos teus ouvidos, você não sabe de onde que vem a coisa, é por aí. E quanto mais nós fizermos isso, soldados realmente do Cristo, tem muito general aí. Nós assumimos o compromisso de conduzirmos a União Regional Espírita. Primeira frase nossa: eu quero ser o servidor de todos os meus diretores.
É nessa posição que o presidente da Casa Espírita tem que se colocar, servidor de todos, ouvir as críticas, receber. Sim, senhor, sim, senhora. Indo para... A razão nos diz que entre homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Que filosofia, pergunta Kardec, preenche essa lacuna? O Espiritismo então vem preencher com todos os seres de todas as ordens do mundo invisível. Esses seres, vão nos dizer os espíritos, que não são mais que os espíritos dos homens, nos diferentes graus de evolução. Então a doutrina espírita rompeu, rebentou os túmulos, até as pedras falaram. É Jesus de volta, sem o preconceito, sem o dogma, sem o rito, livre de todas as superstições. Jesus de volta. Tudo então vai falar, olha que frase linda, tudo se liga. Eu acho isso, que nem a frase do Chico, tudo passa, né? Tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa ao ômega. E aí, vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. Os negacionistas, os materialistas, os incrédulos, aqueles que disseminam a discórdia, a adversidade, a desesperança, o desencanto, esses que prestam desserviços aos sofredores da terra. Ou nós achamos que aquele ser que não está aqui no nosso meio, que nós nem conhecemos, uma Maurici qualquer, quando está recolhido na intimidade do quarto dele, orando a um ser que ele nem sabe bem quem é, ele nem sabe muito bem o que ele está fazendo, mas do fundo da alma dele, um lamento, um pedido de socorro, um grito da alma, que ele tem vergonha de externar. Às vezes nem a mulher nem o filho dele sabe. Ele, sozinho, sem orientação nenhuma, sem consolo nenhum, ninguém do lado dele. Será que essa pessoa não vai ser atendida pelo grande arquiteto do universo? E vós que rides, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência? Riem de tudo. Irmãos de ideal espírita, atentai-vos para as vossas obrigações. Tomemos tento, porque os dias atuais são trevosos. A doutrina espírita nunca careceu tanto dos nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso sacrifício, da nossa renúncia. Se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não passais de cientistas pela metade, vai falar Allan Kardec, na conclusão de O Livro dos Espíritos. Isso é para nós, tá? Fora a academia, os deuses, né? Que se encontram nos Olimpos das universidades. Os incrédulos, os disseminadores da inverdade.
O mundo está permeado de narrativas. Está difícil da gente distinguir o bem do mal, o falso do verdadeiro. Até os eleitos, até aqueles que são os escolhidos, até aqueles que são os protegidos, se não prestarem atenção, vão ter problema em discernir o bem do mal, a verdade do erro. Por meio do Espiritismo, então, último parágrafo do Allan Kardec. A humanidade tem que entrar nessa nova fase, a do progresso moral. Aqui eu trago a conclusão. O progresso moral que é consequência inevitável, vai falar Allan Kardec. E nós sabemos que a moral é exatamente a regra do bem proceder. É nós aprendermos a distinguir o bem e o mal. Por isso que ele vai dizer aqui que o Espiritismo é forte porque assenta sobre as bases da religião. Kardec foi muito condenado porque o pessoal falou que ele não fala, que doutrina espírita não é religião. Se você pegar a Revista Espírita, dezembro de 1868, ele morreu em 69, dezembro de 1868, tem uma dissertação altamente recomendável, onde ele vai falar exatamente do que é para ele religião. Mas aqui na introdução do Livro dos Espíritos, em 1857, ele vai falar das próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas, as recompensas futuras. Eu não estou falando para aprendiz aqui. Estou falando para vários presidentes de centro espírita, vários membros da 10ª União Regional, trabalhadores, estudantes da doutrina espírita. Meus irmãos, a doutrina espírita, depois dessa pandemia, carece dos nossos esforços. O sagrado altar do sacrifício na intimidade dos nossos corações. Para mim, essa foi uma noite memorável. Na época onde as pessoas fazem um desfile de indiferença ao sofrimento, de despreocupação com tudo que se avizinha aí, nós fizemos as nossas opções. Estamos na intimidade de uma casa espírita, local sagrado para todos nós, estudando a ciência e a filosofia espírita. E que essas horas sejam horas oportunidades, horas de reflexão profunda, horas de entrega, porque nós recebemos muito da doutrina espírita. E é obrigação nossa multiplicarmos os tesouros que recebemos gratuitamente da doutrina espírita. Então, para muitos, os desejos são de felicitações, de muita saúde, por ter um sentimento elevado em relação a todos vocês aqui. O que eu desejo para vocês em 2023 é muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. Que Jesus nos abençoe. Ouvindo o Maurici, primeiro agradecer ao Maurici por ter aceitado gentilmente o convite de participar.
esse momento que abre a jornada doutrinária. Eu, o André e a Vânia vamos falar de alguns temas, né? A Vânia vai falar de mediunidade, o André vai falar da caridade, eu vou falar de reencarnação. E aí, se o Marcos e o Laudelino estivessem aqui, né, que vão tratar de Deus e da imortalidade, nós diríamos assim, facilitou muito a nossa vida, né? Porque trouxe esses aspectos que nós vamos tentar esticar um pouquinho mais. Essa era a ideia, quando eu falei com a Vânia, com o André, com os meninos, assim, vamos fazer o pessoal ficar com vontade de estudar Kardec? Então essa é a proposta. E eu ouvindo o Maurício lá atrás e lembrando de uma frase do Raul: Espiritismo é para quem quer, Espiritismo é para quem pode. Porque exige de nós o exemplo de tudo que nós falamos. Exige de nós isso. Mas muito bem. Então nessa toada, na próxima segunda-feira é o Laudelino falando do princípio essencial que é Deus. Na outra segunda, dia 9, o Marcos falando sobre o princípio imortalidade. Na sequência, dia 16, a Vânia falando sobre o princípio da mediunidade. No dia 23, o André fala sobre a caridade. E eu finalizo no dia 30, falando sobre o princípio da reencarnação. Que o Mestre Jesus esteja conosco, né, nos inspirando através dos seus mensageiros para que sejamos dignos de tratar desses temas na sua essência, que é o que Kardec fez com tanta maestria. E nesse sentimento, só lembrando, a palestra está sendo transmitida ao vivo pelo canal do Esmiuçando Allan Kardec, só ir no YouTube, Esmiuçando Allan Kardec, um grupo que nós participamos com vários estudos. Inclusive essa semana nós vamos estar estudando Paixões, amanhã, quarta e quinta, às 18 horas, estudo das paixões, só que vamos pegar a paixão culpa. Amanhã, culpa na perspectiva de Kardec, questões do Livro dos Espíritos. Na quarta, culpa na perspectiva de Joana de Ângeles, capítulo Culpas, capítulo 6 do livro Conflitos Existenciais. E na quinta-feira, finalizando, culpa na perspectiva de Emmanuel, o livro do capítulo 22 do livro Pensamento e Vida. Kardec é a base, e a gente vê que esses espíritos, eles simplesmente vieram para ajudar a gente a entender o que Kardec trouxe e fundamentou em O Livro dos Espíritos. Por isso, Maurício foi tão primoroso em mostrar essa base que Kardec é para todos nós. Então, pensando nisso, nós gostaríamos de convidar a todos para um momento de recolhimento, para uma prece de agradecimento, não de encerramento das atividades, mas por agradecer o início dessas atividades de estudo. E gostaríamos de dizer: Mestre, vós que, pensando na nossa evolução, escolheste este servidor dedicado à tua mensagem, fazendo com que, com os seus esforços, com a sua capacidade, com que a humanidade de fato pensasse sobre a essência dos teus ensinos. Vós que vieste há 2000 anos e nós, nos dizendo teus seguidores, usamos essa mensagem conforme os nossos interesses pessoais. E tu, como nos ama, cumprindo a promessa que fizeste ao Pai de nos conduzir a Ele, convidaste o mestre Allan Kardec, Sr. Hippolyte Léon Denis Rivail, para reacender as luzes do amor na Terra. Nós te agradecemos, querido mestre, por ter escolhido este insigne servidor, que cumpriu condignamente as tuas determinações. E nestes momentos de estudo, nós gostaríamos de agradecer a tu, mestre Lyonês, a tu, Kardec, que, dedicando 13 anos da sua vida, entregou-nos a doutrina espírita límpida, clara, objetiva, para que nós hoje, juntos, como tu assim pensava e deixou textual, trocando ideias, aprendendo uns com os outros, nos corrigindo, nos melhorando, um ajudando e amparando o outro. Nós te agradecemos, querido mestre,
E assim, agradecemos a presença de todos os amigos espirituais que aqui vieram para nos ajudar a compreender mais e melhor, e assim podermos melhor praticar a caridade e o amor ao próximo, essência fundamental do pensamento do Cristo e de ti, Mestre Kardec. E assim agradecemos a todos que vieram aqui, que estão nos acompanhando pela internet, que estão fisicamente aqui na SEAC. E reiteramos o convite para na próxima segunda-feira estarmos todos aqui, encarnados e desencarnados, estudando juntos o tema Deus. Boa noite a todos.